Olá, queridas alunas e queridos alunos dos primeiros anos do Instituto Federal de Pirituba. Espero que vocês estejam todos bem e se cuidando. Na aula de hoje, nós vamos falar da crônica. Vamos conhecer este gênero textual que é fascinante e delicioso. É um gênero textual ótimo para quem não gosta de ler e para quem gosta também. A crônica é um gênero textual muito curto que tem a ver com o cotidiano. A palavra crônica vem do grego cronos, que significa tempo. E ela fala, né, esse nome, tempo, né, de crônica, é justamente porque ela tem a ver com o tempo presente, do presente da sua escrita. As crônicas são textos bem curtos e simples, normalmente de uma página só, em linguagem bastante acessível. Ela retrata e faz a reflexão sobre eventos do nosso cotidiano, eventos do nosso dia a dia. Pode ser, por exemplo, né, que o tema da crônica seja uma rotina, algo que todo mundo faz. Eu já li crônica, por exemplo, sobre escovação de dentes. Também pode ser eventos que acontecem normalmente em família ou que acontecem com as pessoas. Por exemplo, um encontro amoroso, um passeio ao parque, uma ida à praia. Também pode tratar de coisas mais políticas, né? Coisas que estão acontecendo no momento. Algo que um político, por exemplo, uma coisa que o presidente fez ou que o presidente falou, uma coisa que um político disse, né? Então, são esses os elementos que a gente vai ver na crônica. Então, a crônica, né, tem essas três características que nós vamos explorar um pouco aqui, ó. Ela é curta, ela é híbrida e a gente também vai falar um pouco da origem dela. Então, em primeiro lugar, a crônica, como eu disse, é um texto curto. Por que que ela é um texto curto? Normalmente, ela é publicada no jornal, então ela tem um espaço único de muitas vezes uma página só, ou às vezes de meia página, para que o escritor, né, desenvolva o seu pensamento. Então, ela é sempre bem curtinha, muito difícil uma crônica que tenha mais de uma página, embora possa até acontecer. A linguagem é bastante simples, ela é também uma linguagem cotidiana, então ela fala do cotidiano numa linguagem cotidiana. Embora o escritor, como está escrevendo no jornal, ele use o registro culto. Então, às vezes até aparecem, né, palavras que são palavras mais populares, gírias, mas em geral isso vem entre aspas. O registro é curto, porém a linguagem é simples. A crônica também é um gênero híbrido. Por que que ela é híbrido? Ela mistura linguagem jornalística com linguagem literária. Então, como está sendo escrita no jornal, muitas vezes ela tem essa coisa da reportagem ou da notícia, né? Esse estilo de reportagem ou de notícia. Mas também ela é literária, porque ela vai fazer uma reflexão, né, que é da sensibilidade. Ela mistura também reflexão com sentimento. Então, é uma reflexão filosófica, muitas vezes, mas também é um retrato de sensibilidades, de sentimentos das pessoas, muitas vezes do próprio escritor. Também ela mistura narrativa com argumentação. Então, dentro de uma mesma crônica, pode ter trechos que contam uma historinha, né, que narram um evento, um episódio, como também pode ter lá elementos que sejam para convencer você do pensamento do escritor. Mas, né, uma coisa que é mais comum, não tem mistura, é que a crônica é escrita prioritariamente em prosa. Até existem crônicas que às vezes têm trechos em versos, mas isso é bastante raro. É um gênero da prosa. É interessante que a crônica nós estudamos muitas vezes junto com a narrativa. Porém, né, embora muitas crônicas partam da narração de um episódio,
ela não é uma narrativa típica, ela é bastante híbrida de narrativa, argumentação e reflexão. E as crônicas, elas existem em muitas formas, é um gênero bastante diversificado. Então, algumas vão ter linguagem mais jornalística, outras linguagem mais literária, algumas vão ter mais reflexão, outras vão ser mais sentimentalistas, algumas vão ter uma narrativa mais longa, né? O trecho maior é uma narrativa, outras vão ser mais argumentativas. Da onde que veio a crônica, né? As crônicas, elas são escritas desde a antiguidade, mas antes do século XIX, elas serviam para registro de eventos das pessoas nobres, né? Então, lá na Idade Média, ou mesmo na Idade Antiga, né, a crônica estava vinculada a, por exemplo, registro, um diário de guerra, por exemplo, né? Então, registrando os eventos que estavam ocorrendo ali, e as guerras eram muito comuns. Lá no século XVII, por exemplo, existiam muitos eventos festivos, né? Em geral ligados à igreja. E os cronistas registravam o que essas pessoas, normalmente os nobres, estavam fazendo. Então, é como se fosse uma coluna, né, falando assim das celebridades da época. A forma que nós conhecemos hoje da crônica, que é a crônica moderna, ela surgiu no século XIX e ela sempre foi muito apreciada e muito praticada no Brasil. Eu vou falar sem citar ninguém, eu vou falar da minha experiência de leitora. Eu acredito que o Brasil tenha os melhores cronistas do mundo. Então, um gênero textual muito praticado por vários escritores brasileiros. Os primeiros cronistas modernos no Brasil foram José de Alencar, Machado de Assis, como sempre, Olavo Bilac e Lima Barreto. E quando tiverem oportunidade, vale a pena ler as crônicas desses escritores, em especial do Machado e do Lima Barreto. Não vão ser os nossos assuntos, né? Dessa vez, que nós vamos tratar de cronistas modernos e contemporâneos. Como eu disse, a crônica ela é muito diversa, né? Existem vários tipos de crônica, mas nós podemos falar de algumas características comuns das crônicas, algo que aparece, se não em todas, na grande maioria das crônicas. Em primeiro lugar, a crônica ela é escrita numa linguagem que causa uma proximidade com o leitor. Então, normalmente ela é escrita como se fosse uma conversa com o leitor. Né? Então, ela dá essa aparência assim de algo banal, é como se fosse o escritor trocando uma ideia com o seu leitor. Com isso, né, essa é uma grande estratégia da crônica, que, na verdade, apesar dessa aparência dela de banalidade, ela traz reflexões bastante profundas sobre o cotidiano. O objetivo da crônica é, antes de tudo, mudar o seu olhar, né? Mudar aquilo que passa despercebido para você normalmente no seu cotidiano, a crônica vai fazer você parar para pensar. Então, ela traz para o leitor, através dessa forma, né, de aparência de banal, de uma proximidade do escritor com o leitor, ela vai trazer para o leitor uma percepção, né, diferenciada do seu próprio cotidiano. E aí, através dessa proximidade, né, ela faz também com que o receptor, né, o leitor, tenha uma leitura de mundo pelos olhos do cronista. Então, o que acontece? Como o escritor ele tem um olhar diferenciado, um olhar de desconstrução, ou um olhar reflexivo ou crítico sobre o cotidiano, ele faz com que o leitor também possa ter esse mesmo olhar sobre o seu próprio cotidiano. A ironia e o humor também são muito presentes na maioria das crônicas, né?
Então, como ela é escrita numa linguagem despretensiosa e leve, ela dá essa aparência de entretenimento. Parece que a crônica é feita só para você dar umas boas risadas. É claro que ela traz o humor e você rir é uma coisa importante na maioria das crônicas. Nem todas as crônicas são para dar risada, muitas são, né? Principalmente as mais recentes, as escritas aí na época contemporânea, né? Por exemplo, as atuais, vou falar aqui do Luiz Fernando Veríssimo, do Antônio Prata, elas sempre têm um tom de humor. Mas não é um humor escrachado, não é um humor que trata dos preconceitos, é um humor sutil, com tendência para a ironia, é um humor inteligente. Isso é muito importante, porque é esse humor que faz você ter um olhar reflexivo sobre o cotidiano. O humor escrachado, o humor que usa o preconceito, né, que já existe, ele não faz você refletir, ele só reafirma aquele pensamento que a maioria das pessoas, né, que o senso comum já diz sobre a sociedade. Então, o humor sutil, o humor inteligente, é aquele que faz você despertar para a crítica. Mesmo quando a crônica não tem humor, não é uma crônica humorística que faz você rir, há a presença de certa ironia. Às vezes, essa ironia não está nas palavras, mas está na representação. Né? Então, vou dar o exemplo aqui de escritores como Rubem Alves ou Caio Fernando Abreu, que muitas vezes não escrevem, né? A maioria das crônicas deles não tem humor, mas tem a crítica, a ironia da situação. Né? Então, são escritores que tratam muito da perda, que tratam da melancolia. Então, é assim, a ironia da vida que está representada ali. A crônica também tem essa característica da efemeridade. O que é uma coisa efêmera? É uma coisa que dura pouco, que é passageira, transitória. A crônica, diferente do romance e mesmo do conto, ela não é escrita com a pretensão de durar por muito tempo. Ela é escrita para o momento. Né? Então, por isso que ela trata de assuntos momentâneos, de assuntos que estão sendo falados ali, na época em que ela é publicada. Por isso, ela às vezes pode não ser compreendida por leitores do futuro. Então, quando a gente lê uma crônica lá do Machado de Assis, do Olavo Bilac, mesmo do Lima Barreto, vai ter certas referências que a gente perdeu, porque era algo que estava sendo falado ali no momento. Por outro lado, né, as crônicas, como elas também tratam, né, de características humanas, de rotinas humanas, ou mesmo de assuntos que acabam sendo históricos, né, porque são eventos que aconteceram ali e o cronista vai ter um olhar crítico sobre esses eventos, sobre esses acontecimentos. Então, ela não é só lida e compreendida no momento da sua publicação. As crônicas também guardam registros históricos e registros poéticos sobre, né, os sentimentos humanos. É difícil a gente tipificar as crônicas, né? Porque elas têm muitas formas. Porém, eu fiz aqui uma divisão entre argumentativa, narrativa e poética para vocês saberem também mais ou menos o que esperar. Então, de repente, você que prefere uma crítica de uma crônica mais humorística, vai ver uma crônica mais argumentativa e vai falar, não era isso que eu estava esperando. Né? Mas as crônicas, elas têm vários tipos e elas normalmente estão ligadas ao estilo do cronista. Então, as crônicas que eu estou chamando assim, entre aspas, de argumentativas, são crônicas mais analíticas, que têm um viés político ou mais sociológico. Essas crônicas são mais comuns lá no século XIX. Né? As crônicas mais atuais, elas são menos argumentativas e mais poéticas ou mais humorísticas, né?
Mas, mesmo assim, né, assim, o fato dela ser argumentativa não significa que ela precisa ser séria. Então, tem críticas, tem crônicas que são bastante analíticas, bastante críticas do ponto de vista político, mas também trazem humor. Então, existem essas. Então, um tipo, né, de crônica que tem é uma crônica que faz essa crítica social, sociológica ou política. É essa que eu estou chamando de argumentativa. A crônica que eu chamo de narrativa é aquela que parte de um acontecimento do cotidiano, né? Então, narra, por exemplo, a ida de alguém ou do próprio escritor para o trabalho. Então, está contando uma historinha do que aconteceu ali naquele percurso. Ou conta uma quebra de rotina, né? Conta uma historinha que estava no cotidiano, fazendo algo que fazia sempre, e de repente aconteceu algo inesperado. Né? Então, muitas crônicas têm uma historinha maior, às vezes ela é a própria história, ou ela parte de uma história para fazer essa análise, essa reflexão do cotidiano. E as crônicas poéticas, elas partem de uma experiência sentimental. Então, elas tratam aí de um sentimento, de um relacionamento com outras pessoas e exploram esse sentimento. Todos esses três tipos de crônicas, a argumentativa, a narrativa e a poética, elas podem conter humor ou ironia, ou elas podem ser mais sérias, vamos dizer assim. E os cronistas, né? Vamos conhecer alguns bem pouquinhos que eu coloquei aqui para vocês. Eu separei em cronistas mais filosóficos e mais humorísticos, né? Isso também não é uma regra geral, tá? Esses cronistas mesmo que eu vou citar, eles podem até fazer, às vezes, crônicas diferentes do que essa classificação que eu fiz, tá? Eu chamo de cronistas filosóficos aqueles que usam menos humor, porém, lembrando que a ironia sempre está lá. E os humorísticos, aqueles que usam quase sempre o humor nas suas crônicas. Os cronistas que eu chamo de filosóficos, que eu exemplifiquei aqui com a Clarice Lispector, o Rubem Alves e o Caio Fernando Abreu, eles muitas vezes partem lá daquela questão sentimental ou da análise de um evento, de um cotidiano, né? De uma narrativa do cotidiano. E esses que eu chamei de humorísticos, que são normalmente aqueles que colocam uma forte ironia ou mesmo algo engraçado, né? Representam, fazem a sua reflexão, a sua crítica através do riso. São o Fernando Sabino, o Luiz Fernando Veríssimo e o Antônio Prata. Esses são apenas alguns exemplos. Pessoal, aí depois, né, aqui da videoaula, vocês encontram no Moodle acesso a várias crônicas. Eu coloquei acesso para vocês a um portal que tem os principais textos dos principais cronistas modernos brasileiros do século XX e XXI. E aí tem, para vocês explorarem mesmo, não é lógico que eu não espero que vocês leiam tudo, mas é para vocês explorarem, olharem, é um portal que é bastante interessante, para vocês lerem vários tipos de crônicas de escritores que vocês gostam. Como a crônica sempre é curtinha, dá para vocês lerem até mais de uma numa tacada só. Coloquei também acesso para vocês a 2 sites que têm algumas crônicas do Luiz Fernando Veríssimo e no outro algumas crônicas do Antônio Prata, que sempre são crônicas muito prazerosas de serem lidas, porque elas são, em geral, bastante engraçadas. Para quem vai ler a Metamorfose de Kafka como o texto, como o romance, né, indicado para esse bimestre, eu sugiro que comece a leitura das crônicas pelo site que tem as crônicas do Luiz Fernando Veríssimo. Aí vocês vão descobrir por quê.
Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer a crônica e, mais ainda, espero que vocês apreciem a leitura das crônicas. Oportunamente, nós vamos conversar sobre as suas leituras. Um beijo para vocês, tchau e até a próxima aula. Continuem se cuidando. E não esqueçam de tomar vacina.